A BYD quer estar no top 3 de montadoras no Brasil até 2028. Só que ela não vai conseguir fazer isso com Dolphin, Dolphin Mini, só com carro elétrico. A principal arma da marca chinesa aqui no Brasil está agora nos modelos híbridos. Depois do sedã, o King, o ataque agora vem com um SUV médio, que é o Song Pro. Um carro menor do que o Song Plus, mais barato, só que também ainda não é o carro perfeito para quem acha que a BYD só faz os melhores carros do mundo. Vamos conhecer um pouquinho melhor e entender o que é bom e o que é ruim nessa novidade vinda da China. Primeira coisa, vamos entender um pouco o posicionamento do Song Pro dentro da linha da BYD. Curioso que é uma marca que a gente falava de 2, 3 carros há pouco tempo e agora a gente já consegue encontrar vagas dentro da linha para novos modelos. O Song Pro, ele é um carro que na linha vai ficar entre o sedã, o King, e o Song Plus, que na verdade hoje é o SUV híbrido mais vendido da marca, na verdade o carro mais vendido da BYD. Então esse carro ele vem para essa faixa entre o sedã e o SUV. Só que curiosamente, o Pro, ele é mais comprido do que o Plus, só que por outro lado ele tem um entre-eixos menor, largura menor, então ele é um carro mais compacto no geral, quando a gente fala em algumas dimensões, apesar do comprimento que acaba priorizando outras coisas, como espaço interno, porta-malas e a frente um pouco mais bicuda, por exemplo. Então, a gente entende com isso com o tamanho. Em preço, apesar dele ser um carro que você pode pensar que ele vai ser um carro para fazer companhia no preço do Plus, ele vai ser mais barato. Vou entrar um pouco em equipamentos e falar de valores, mas já dá para entender que ele é um carro de posicionamento inferior, apesar de não ficar devendo muita coisa. O preço vem para justamente brigar numa faixa, por exemplo, do Jeep Compass. O Compass é menor do que ele, o Corolla Cross é menor do que ele, mas ele conseguiu para entrar justamente nessa briga dos SUVs médios, mais tradicionais. O Compass, o Corolla Cross são os nomes que dominam esse segmento. Só que a sua grande vantagem vai ser o conjunto híbrido plug-in e também um pouco de tudo que a BYD está trazendo, mas já vou dar um spoiler. Ela não trouxe tudo que dava não. Agora já falando um pouquinho de design, o Song Pro, lógico, remete ao Song Plus. A gente vê algumas diferenças no visual, mas ele traz basicamente a mesma identidade que está naquele carro. Um design de faróis, de grade, é um carro muito parecido, com os faróis aqui, por exemplo, todo em LED, com a luz diurna em LED, só que dá para ver que, por exemplo, a seta é aqui embaixo, no Song ela é integrada ao farol, já é uma diferença, é um carro que não tem o farol de neblina, mas basicamente a identidade visual do carro é muito parecida. O mesmo a gente consegue falar da lateral, um pouquinho mais reta em alguns detalhes. Aqui na traseira tem a lanterna em LED, também com a interligação entre as duas por uma faixa iluminada, seta sequencial. Só que percebeu isso aqui? Normalmente a gente está acostumado a ver os BYD escrito Build Your Dreams aqui na traseira. Ele só veio com o BYD. Capaz da marca adotar essa simplificação, porque muita gente fica procurando o que é uma marca Build Your Dreams, não sabe o significado de BYD, e na hora de buscar é muito mais fácil falar como BYD, já é uma marca que já está conhecida no Brasil, já ganhou muito no marketing, então no lugar do escrito, apenas a sigla. Já entrando um pouco na usabilidade do Song Pro, vamos falar um pouquinho de porta-malas. A tampa tem o acionamento elétrico, quase obrigatório hoje nessa categoria, principalmente pelo preço desses carros. A capacidade é boa, não dá para falar que é um grande porta-malas, ele é bastante prejudicado principalmente aqui pela altura. A altura dele não é muito grandes coisas comparado aí normalmente, porque o tampão acabou ficando aqui numa posição baixa, né? Outra coisa que esse carro não tem é o step. Ele tem aqui o kit de reparo, né? Se furar o pneu você vai depender disso aqui, torça para o kit de reparo conseguir reparar seu pneu. Aqui tem uma coisinha que eu vou mostrar para vocês depois, que é bem interessante. E aqui vem a bolsinha do carregador, ou seja, você pode carregar esse carro em casa, numa tomada normal, se você precisar, já com uma tomada 3 pinos, o padrão brasileiro. Pelo menos isso aqui já vem com o carro, já ajuda bastante. Se você já tiver uma tomadinha em casa para carregar, porque a gente já vai falar um pouquinho de bateria e entender por que esse carro já é melhor do que já foi o Song Plus, por exemplo. Como eu falei no começo do vídeo, esse carro tem um entre-eixos um pouquinho menor do que o Song Plus. Por outro lado, não perca tanto espaço interno, ainda é um carro que vai muito bem. Dá para ver por aqui o espaço para perna, um carro bem confortável. O piso plano também ajuda bastante nessa sensação de espaço. Saídas de ar-condicionado,
duas portas USB para recarga de smartphone, uma USB-C, uma USB normal. Curiosamente tem USB-C só aqui atrás, lá na frente até para recarga é USB normal. Tive que usar meu bom e velho amigo adaptador de USB para USB-C lá na frente. O acabamento segue o mesmo padrão lá da frente, com soft touch aqui em cima, uma faixinha de alumínio, até as cores, as texturas. Não é aquele carro que perde o acabamento da frente, vai para trás você perde, tem o mesmo padrão. Agora, achei esse banco muito deitado, né? Esquisito, ficar deitadão aqui. Você consegue ajustar ele um pouco aqui, ó. Você consegue ajustar um pouquinho aqui para ficar mais confortável, um pouquinho mais reto. Acaba ganhando também um pouquinho de porta-malas. Mas você consegue ajustar aqui, ficar mais confortável. Tem um apoiozinho de braço central com porta-copos. É um carrinho que dá para viajar tranquilamente com a sua família. Vamos falar agora um pouquinho de acabamento, equipamentos. Agora também um pouquinho da parte mecânica, que aí sim dá uma volta para entender por que esse carro aqui pode ser o BYD mais vendido do Brasil em tão pouco tempo. Agora vamos entrar um pouquinho em acabamento e equipamentos do Song Pro. Como eu falei, é um carro que está posicionado abaixo do Plus. E confesso que esse carro cometeu alguns erros do King. Mas vamos começar pela parte boa. Vamos começar pelo acabamento. O acabamento é bom, lógico que não é o mesmo padrão do Plus, afinal é um carro mais barato. Mas mesmo assim é um carro que dá uma destacada até dentro do segmento de SUVs médios tradicionais. É um carro muito bem acabado, boa montagem, bons materiais, suave ao toque aqui em cima. Ele é um pouquinho mais duro, um pouquinho mais borracha, né, do que material realmente suave ao toque aqui em cima do painel. Mas o resto é suave ao toque, aqui é plástico, tudo mais. Eu continuo achando a combinação de cores da BYD um pouco fora do Brasil. Mistura de preto com claro, com costura laranja. Ainda acho que o brasileiro não está acostumado com tudo isso, mas ainda é um carro bem montado. Tem a famosa tela giratória que eu ainda não entendi a utilidade dela até hoje, mais uma vez. Porque se eu ligar o espelhamento, por exemplo, que aqui finalmente, diferente do King, ele tem um espelhamento Apple CarPlay sem fio, o espelhamento não vai deixar eu virar a tela. Mas a parte de funcionamento aqui da central multimídia é bom, ele até evoluiu muito do que a gente já viu em diversos BYD lá atrás. A velocidade de operação e tudo mais é muito melhor do que já foi um dia. Já aqui no console central é basicamente o que a gente conhece já de outros híbridos da BYD. Tem o comando de ar-condicionado aqui, o seletor de modo de condução que vai de Sport, Normal e Eco. Aqui eu tenho o seletor que prioriza ou a condução 100% elétrica ou o híbrido. Então você pode escolher aqui. Aqui um sistema que é mais para piso escorregadio, neve, que a gente não tem no Brasil, mas funciona, por exemplo, na terra, apesar de duvidar que alguém vai colocar esse carro na terra. Auto Hold, freio de estacionamento eletrônico, botão de partida, seletor de marcha. Já aqui eu tenho o volante com regulagem de altura e profundidade. Obviamente, apesar de alguns carros até mais caros insistirem em não ter um sistema, algo assim. E um painel de instrumentos totalmente digital, o layout aqui que a gente já conhece realmente também dos outros BYDs. É uma tela um pouquinho menor do que tem, por exemplo, lá no Song Plus, mas se encaixa dentro do que o carro oferece. E quais são os erros que eu comentei, que são os erros do King, inclusive? Uma faixa de preço de mais ou menos 200 mil reais, a coisa já não é um cliente mais exigente, um cliente mais informado, um cliente que procura mais tecnologia. Por exemplo, esse carro não veio com teto solar, então esse aqui já pode ser uma coisa que vão reclamar, poxa, o carro não tem teto, tem muito concorrente que já tem o teto solar, então esse já é um problema. E esse carro tem o teto solar como opcional lá na China, ele veio sem. Outra coisa, sem o retrovisor fotocrômico, é na mão. E outra coisa é que esse carro veio sem pacote ADAS. Mais uma vez, uma faixa de preço, uma faixa de concorrência, que você não tem um piloto automático adaptativo, um alerta de colisão, um assistente de faixa, é meio complicado. Você está trocando essa tecnologia por ter um carro híbrido plug-in. Eu acho que não é assim que funciona para a BYD, é uma marca que veio com tanta tecnologia. Não ter isso aqui pode até justificar que a homologação de sistema ADAS é demorada, é complexa, é custosa. E eles estão com pressa de lançar alguns carros, como esse carro e o King. Mas seria algo muito bom para brigar melhor. Vai entrar uma briga com Corolla Cross, por exemplo, com Compass, com diversos carros que atualizaram o sistema ADAS e esse aqui vem sem. Então é muito falar para o cliente, ou você escolhe o híbrido plug-in, ou você escolhe o ADAS, ou você vai para o Song Plus, aí sim você tem o sistema ADAS completo, colocando uma graninha considerável em cima. Agora, antes de dirigir, eu vou falar um pouco do conjunto híbrido, e aí sim a gente mostra tudo isso aqui na prática.
Agora, se você está vendo um vídeo do carro híbrido, obviamente você quer saber do conjunto híbrido, certo? Então vamos lá. Comparado mais uma vez ao Song Plus, dá para perceber que ele não tem aquele monte de acabamento, fono absorvente e tudo mais que o irmão maior tem. Obviamente, é um carro que nasceu para ser mais barato do que ele, então ele não tem aquele monte de cobertura. E aqui está o motor 1.5 aspirado, é um motor que a gente já conhece lá do Song, que aqui produz, vamos começar para as fichas técnicas, 98 cavalos e pouco mais de 12 kg de torque. Você vai pensar, putz, mas um carro desse tamanho com esse motor Lá no vídeo do Song Plus eu critiquei bastante isso, o fato do motor aspirado e você ficar muito dependente naquela época do motor elétrico e de uma bateria que ali era pequena. O que a gente tem aqui? Um motor elétrico também na transmissão, que é o grande trunfo desse carro, e aqui uma bateria nessa versão de 18 kWh. Então eu tenho uma bateria maior do que, por exemplo, o Song Plus tinha, lembrando que o Song Plus ganhou uma bateria também maior, para ser exato 18.3 kWh, que pode ser recarregada em A100 até 6.6 kW. Não tem carregamento DC para esse carro, assim como o King. Potência combinada até 235 cavalos nessa versão mais cara, um pouco menos na versão inferior, por causa da bateria lá é menor, a bateria é de 12, então a programação eletrônica segura um pouquinho essa potência. A gente vai dirigir, já andei consideravelmente com esse carro na estrada, resolve algumas questões do Song Plus, que eu reclamei bastante no outro vídeo, e vamos depois pegar o Song Plus atualizado também para ver onde isso melhora. Mas é um conjunto muito eficiente, isso é fato, né? Potência, ok, você acaba dependendo muito do motor elétrico e tem alguns truques na central multimídia que eu já vou mostrar para vocês como é que você faz para extrair o melhor desse conjunto da BYD, já que é um motorzinho aspirado com baixa potência que depende muito do elétrico. Antes da gente começar a dirigir, eu quero fazer uma observação que é bem interessante. Na verdade, isso é para todo BYD, a gente começa a dar uma pesquisada e tudo mais. O carro tem diversas configurações de energia que dá para escolher. Você consegue configurar se o carro recarrega a bateria, se não recarrega, tudo aqui nessa tela. Então tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar mais ou menos como eu fiz, né? É quase um videogame. Eu particularmente, eu acho que a pessoa que vai comprar esse carro, algumas pessoas vão se adaptar a isso aqui, de colocar, eu quero configurar a bateria para travar em tantos por cento, para não sei o que, para o carro carregar ou não. Mas já adianto que muita gente não vai querer fazer isso aqui, vai querer que o carro faça tudo sozinho. Mas, lógico, vai de cada pessoa e às vezes a pessoa que não quer fazer isso aqui, talvez nem compre, né? Mas mesmo assim, vamos começar. Vamos falar como é que anda o Song Pro. Rodei bastante com esse carro. Tô com ele já há alguns dias. Vamos fazer uma volta aqui. A gente pega a estrada voltando. Dá pra ver aqui, ó, câmera 360. Isso aqui é bem legal do carro. Só que é curioso, que o carrinho que tá aqui na tela, ele tem o teto solar. E esse carro veio sem teto. Foi até um dos pontos que eu acho que muita gente vai criticar, até pela faixa de preço. Então vamos lá, vamos começar a falar. Mas agora que a gente vai andar, tá até com a tela aqui aberta de configurações, né? O carro tá aqui no modo alto, eu tinha colocado no modo safe, porque para o carro recarregar um pouco, me dar um pouquinho de bateria, eu vou explicar até um pouco disso. Agora o carro tá no modo automático, modo híbrido, e ele tá aqui, agora ele desligou o motor a combustão e vai andar no modo elétrico. Mas vamos lá. Vale lembrar que eu andei já no Song Plus, antes da atualização de baterias, até já pedi o carro com a atualização de baterias para trazer novos números, ver se melhorou algumas impressões do carro, porque na época um ponto forte de crítica que eu fiz era a bateria pequena com um carro que dependia muito da bateria do motor elétrico para ter potência. O motor 1.5 é fraco, mas ele é basicamente um motor gerador, não é um motor que foi feito para mover o carro, foi feito para abastecer bateria para o motor elétrico mexer o carro. Beleza. No Song Pro já dá para ter uma boa noção disso, e eu falo que a convivência do carro muda muito com essa bateria nova. Muda muito mesmo com essa bateria nova. A bateria é muito maior, uma autonomia muito maior. Por quê? Como eu disse, motor 1.5 aspirado, ele tem basicamente uma função de gerar energia para o motor elétrico, para a bateria e para o motor elétrico. Em muito poucas situações ele vai começar a dar tração no carro, né? Então, você ter uma bateria com maior capacidade fez a diferença para esse carro.
Tanto que entre as duas versões, eu confesso que eu compraria logo essa daqui, que é a bateria maior, de maior autonomia. A convivência vai ser muito melhor do que a com a bateria menor, que deve ter aí ainda uma boa autonomia, mas com certeza bem menor do que essa daqui. Bom, Song Pro, vamos por partes. Suspensão, é um carro muito focado em conforto, isso é fato, é um carro muito confortável. Teve um dia que eu peguei estrada, viajei alguns quilômetros, com trânsito, né? Foi um feriado aqui em São Paulo. É feriado hoje, inclusive, na verdade, quando eu gravo. E o carro não cansa, o banco é muito bom, suspensão bastante focada em conforto. Só que, para quem está procurando um carro mais dinâmico, ele vai ficar devendo. A direção não é tão responsiva, a suspensão, a carroceria dobra bastante. Mas isso com certeza a gente não está falando de 10% do público desse carro que vai querer. E a pessoa que quer algo assim vai para o Compass, vai para o Taos, até o Corolla Cross é um pouquinho mais dinâmico do que esse carro aqui. Mas isso já é uma característica dos chineses, eles focam bastante em conforto, um outro pensamento de trabalho, de engenharia. Os chineses eles focam num carro mais confortável, e isso aqui o carro com certeza é. Só achei que a suspensão reclama um pouco quando você passa em lombada, um pouquinho mais rápido, buraco mais profundo, ela bate um pouquinho seco. A gente vê que faltou um pouquinho de tropicalização de suspensão desse carro. Na verdade a BYD falha um pouquinho nesse ponto de tropicalização de suspensão. A GWM já está trabalhando um pouquinho melhor a tropicalização, tal, ainda não atingiu um carro perfeito, né, um 100% tropicalizado, mas já bem melhor nesse quesito do que o BYD. Isso é algo que com certeza a engenharia vai acertando com o tempo. Os chineses têm uma velocidade de respostas a mudanças muito rápidas. Então isso é algo que a gente deve até esperar com o tempo, que venha com o tempo. Agora sim, vamos falar de parte de conjunto, mecânico, elétrico, híbrido. Primeiro ponto, que como eu recomendo o carro elétrico, e vou mais uma vez recomendar o plug-in. Compre um carro que você precisa de uma fonte externa de recarga, se você tiver como você ter essa fonte externa de recarga. Não adianta nada você ter um carro que precisa recarregar, que tem a opção de uma tomada para recarregar e você não tem nenhum acesso a essa tomada. Você, preferencialmente em casa, mas se estiver no trabalho, por exemplo, já ajuda bastante, que é o meu caso. A gente tem um carregador na nossa redação, já ajuda bastante no carro, no uso diário. E confesso que assim, na verdade você não precisa ter um carregador tão potente, no caso do Song Pro, porque ele não tem recarga rápida, ele não tem essa função. E a recarga dele também não é, a gente está falando de abaixo de 7 kWh, então um wallbox normal já vai te suprir muito bem, talvez com sobra, dependendo do wallbox, ou até, como eu usei, tem um carregador de bordo para o carro, que eu liguei na tomada da garagem de um amigo, e o tempo que eu fiquei lá, o carro já ganhou 70% de bateria. Então, você tem uma casa que tem uma tomada na garagem, não necessariamente o wallbox, o carro vem com carregador, põe lá, deixa o carro durante a noite, ele carrega. Já vai te ajudar bastante, pelo tempo que ele vai demorar para recarregar. Põe durante a noite, quando você está dormindo, deixa ele lá. Esquece o carro, de manhã você pega, aí você vai ter o carro com a bateria cheia. E lembrando que é uma bateria aí, 18 kWh, não é uma bateria mais tão pequena. É uma média aí, não é uma bateria também grande. Já tem híbridos maiores, com baterias maiores, mas aqui está dentro, é uma boa bateria para tempo de recarga e tudo mais, considerando até que ele não tem a carga rápida. O carro no uso diário, confesso que me agradou bastante, né? Como eu já disse, esse conjunto da BYD, ele vai priorizar o motor elétrico. Então o motor elétrico é o que vai fazer a boa parte do trabalho do carro. Eu vou até tirar um pouquinho aqui, porque eu tinha colocado só que o alvo de bateria para 70%, para poder fazer os testes e tudo mais. Agora eu joguei para o mínimo que ele permite, são 25%, então eu vou rodar mais tempo ainda. Ele vai priorizar mais ainda a condução com o motor elétrico. É um carro que mesmo na faixa de R$200.000, por exemplo, eu tenho vidro duplo, o isolamento acústico é muito bom, então você tem mais a sensação de estar andando num carro extremamente silencioso. Então isso ajuda muito também na sensação de você ter mais conforto, né? Você já não tem um motor a combustão ali fazendo barulho, vibrando, mas quando liga ele é bem suave a percepção, só você prestar bastante atenção que ele vai perceber que o motor a combustão está ligado no Song Pro. Então é um carro muito confortável para o dia a dia.
econômico pra caramba. Eu fiz alguns testes, a gente não ficou com o carro no período de uma semana, que é o normal, então não consegui fazer tudo que eu queria dos testes de consumo. Faltou, eu ainda quero pegar uma bateria 100% para ver o quanto ele vai rodar no modo elétrico, e eu já vou explicar. Porque que isso, talvez eu nem recomende tanto você ficar forçando o modo elétrico, só elétrico, sem híbrido, tá? Mas continuando, o consumo na cidade, muito bom. Números 50, aí na faixa de 50 km por litro no modo híbrido com bateria. Na estrada também um número muito bom com bateria, e também consegui fazer o teste dele no consumo rodoviário com a bateria já no mínimo do que o carro aceita, e o carro carregando essa bateria para poder andar, entendeu? O carro aí com uma configuração de uma meta aqui, né? A própria BYD falou, não, deixa a meta aqui de 50% se você vai pegar a estrada. Então quando a bateria baixa de 50%, ele começou a gerar energia, tudo mais. Então eu tenho aí ainda um consumo também rodoviário com o carro gerando energia para a bateria. Já é um consumo não tão chamativo, mas um consumo ainda muito bom. Mas alguns carros a combustão, até não necessariamente híbridos, já estão mais perto desse consumo. Porque eu estou forçando o motor 1.5 a trabalhar, o que obviamente vai usar combustível. Mesmo assim, ainda é um consumo muito interessante na rodovia. Então por isso que eu reforço, se você vai ter um carro desse, pense num ponto de recarga, na sua casa principalmente. Uma parte que ficou um pouco polêmica do Song Plus foi o desempenho na estrada, né? Porque o carro ele perde ali, né? O motor 1.5 não consegue dar conta de gerar tanta energia para o motor, para a bateria e para o motor elétrico. Então o carro fica fraco, ele fica muito fraco na estrada, principalmente o carro carregado. Era um problema do Plus, com a bateria pequena, você não ter autonomia. Aqui, como eu falei, eu fiz o consumo das duas formas. E mais uma vez, né, muita gente falou, coloca a própria BYD que não deixa o alvo de bateria em 50%, porque o carro não vai zerar a bateria, você tem uma margem de segurança. Ok, acho que inclusive isso é uma coisa que tem que ser passado quando o carro é entregue ao cliente, algo interessante para um vendedor deixar, porque aí muda bastante. Eu vejo muita gente reclamando, eu passei isso com o Song Plus, do carro não ter força, do carro perder velocidade na estrada porque a bateria tinha zerado e a bateria autonomia muito baixa. Aqui não, no Pro a bateria, como eu já falei, a bateria é maior, rodei muito tempo na estrada com a bateria do jeito que ela veio carregada, antes de atingir os 50% da meta e o carro começar a carregar. Então eu não tive nenhum problema, como eu tive com o Plus, no carro não ter força. Mas obviamente você precisa trabalhar, porque de fato, se a gente zerar essa bateria e pegar uma estrada, minha bateria está zerada e eu vou pegar a rodovia. Sim, você vai ter esse problema da carga, do carro não andar, porque é um motor 1.5 aspirado, menos potência, com menos de 100 cavalos. Não tem o que fazer. Não existem milagres. Carro pesado, carro maior, carregado, gente, malas. Não tem o que fazer. Então, como eu falei no começo do vídeo, jogar um videogamezinho aqui no sistema do carro, deixar ele calibradinho. Mais uma vez, vou reforçar, eu acho que o carro poderia fazer isso sozinho, ele perceber que ele está numa situação de velocidade, e ele mesmo já salvar a bateria, já deixar um carro no sistema ali. Mas quem está acostumado a lidar com tecnologia, quer lidar com o sistema híbrido, tem diversas opções aqui na tela. Mas o desempenho na estrada, mesmo carro cheio, eu andei com 4 pessoas no carro, na rodovia, o carro acompanha ritmo. Mais uma vez, deixa no modo híbrido, já vou explicar melhor isso. No modo eco aqui o carro já fica um bom desempenho, não prejudica muito. Ainda tem um Sport, se quiser afundar o pé, que o carro vai. Só que logicamente esquece consumo, esquece autonomia. Então essa parte do carro aqui exige uma certa adaptação. Tem que aprender a usar o carro. Mas sim, existem assim os relatos, eu passei sim com o outro, com o Song Plus, do relato do carro ser fraco para a estrada, mas como a própria BYD falou, usa assim, 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 resolveu. Mas híbridos plug-in, só vale a pena se você tiver um carregador em casa. E depois de conviver com o carro, tem mais um ponto que eu acho muito interessante, uma recomendação se você for comprar um carro desse. Ele tem aqui
eu posso rodar no modo híbrido ou no modo elétrico. O elétrico ele vai travar o motor a combustão, não vai nem ligar esse motor, enquanto ele não precisar de bateria. E o modo híbrido ele vai ligar o motor quando ele achar que precisa, uma aceleração, alguma coisa que ele fala, não, é melhor eu ter a ajuda do combustão do que ficar forçando a bateria, forçando o motor elétrico. Vou pôr o combustão aqui, nem que seja gerando energia ou ele para tracionar um pouco em algumas situações. Por que eu recomendo usar o híbrido? Mesmo se você tiver um ponto de recarga em casa, tá? Mesmo se você não, cara, eu tenho como recarregar o carro em casa, eu quero rodar no elétrico, deixa no híbrido, porque o consumo ainda vai ser muito bom, você mal vai usar gasolina. Para começo de conversa, cara, você vai rodar muito tempo com esse tanque de combustível, por exemplo, sem problema nenhum, mesmo rodando no híbrido. Eu fui viajar com o carro, eu peguei o carro na BYD em Campinas, fui para São Paulo, de São Paulo viajei, fiz algumas coisas, rodei pra caramba em São Paulo. Ó, o carro tá com, entre tudo isso, ciclo misto, né, cidade, estrada, o carro tá aqui, ó, nesse momento, 440 km rodados. Eu ainda tenho 350 de gasolina. E eu fui viajar, peguei situações, o carro foi para teste, o carro foi testado, 0 a 100, inclusive um bom número de 0 a 100, um bom número de retomada, porque justamente ele não depende do 1.5 para rodar, ele vai rodar com motor elétrico, isso diferente do Song Plus que eu testei anteriormente, pelo conseguir fazer tudo isso, o carro tem uma autonomia bem melhor com a bateria do que tinha o Song Plus com a bateria antiga. Isso é um fato. Então, já dá para ter uma noção que assim, deixa no híbrido, deixa o carro rodar no híbrido, deixa ele decidir que motor que ele vai usar. E mesmo, cara, eu tenho um ponto de recarga em casa, não tem problema. Mas você não vai precisar, dependendo. Como a autonomia no híbrido, rodando sem motor a combustão, rodando aqui como eu tô, motor elétrico que tá rodando, puxando carga da bateria, você vai conseguir rodar até mais tempo sem necessariamente precisar plugar o carro na tomada. E não necessariamente ainda tendo um consumo ruim. Trava aqui a configuração de bateria para uma porcentagem aqui, sei lá, cara, aqui 25 é o mínimo que o carro permite, deixa o carro em 25. Porque se você realmente chegar ao ponto de não ter a bateria, de chegar aos 25%, o motor a combustão vai fazer o trampo e ainda vai ter um bom consumo. Que nem aqui, ó, o carro tá com 40%, deu um pouquinho mais de acelerador, ele já ligou o motor a combustão para mandar energia, dar uma ajuda na tração, então funciona muito bem, tá? Então eu recomendo isso aqui. Eu gostei dessa configuração aqui, ó, no híbrido, o modo eu jogaria, por exemplo, sei lá, no meu uso com carregador em casa, deixaria aqui no 25, porque com certeza teria bateria para usar no dia a dia, tudo bem, não necessariamente precisando carregar o carro todo santo dia. Óbvio, quando tem carregador e não vai se importar em carregar todo dia, põe lá, carrega, tranquilo, você vai rodar muito menos com gasolina, mas deixa o carro aqui no modo híbrido que já vai muito bem. E também, um último ponto que eu achei interessante quando a gente fala em carro dirigindo e tudo mais, né? Como eu falei, não é um carro extremamente dinâmico, tem um comportamento muito mais focado em conforto, em família, espaço interno é muito bom, então nesse ponto. Mas eu gostei pelo fato dele ser um pouquinho menor do que o Song, em largura principalmente. Ele é um carro mais sociável, mais urbano, um carro mais gostoso pra gente usar realmente, né? Ele tem maior comprimento, mas como ele já está no comprimento de alguns carros normais, né? Alguns carros já mais tradicionais, ele é um pouco maior do que o Compass. O Compass é 440, por exemplo. Aqui tem uma faixa de 470. Mas é um carro bem interessante assim para uso mesmo, né? Lógico, para quem tem família. No meu caso, eu não tenho filhos, então para mim já é um carro muito maior do que realmente eu precisaria. A BYD, o dia que tiver um SUV compacto, um carro menor do que esses aqui, nossa, vai funcionar muito bem. Mas agora vamos falar um pouquinho de versões e preços, que acho que essa parte está todo mundo procurando. E chegaram a uma conclusão bem interessante sobre o que vai significar esse Song Pro para a BYD aqui no Brasil. O BYD Song Pro tem duas versões disponíveis nas lojas. O primeiro, o GL, que é a versão de entrada, que o que vai diferenciar principalmente esse carro é a bateria de 12,9 kWh. Mas é um carro que já vem com a função V2L, aqui tem o cabo que permite você ligar objetos e equipamentos 220 volts e usar a bateria do carro para isso, os faróis em LEDs, as rodas de 18 polegadas, acendimento automático dos faróis, o painel de instrumentos na tela de 8,8 polegadas, o sistema multimídia com 12,8 polegadas com GPS integrado e espelhamento sem fio, ar-condicionado de 2 zonas, piloto automático tradicional, não adaptativo,
freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmeras 360, chave presencial compartido por botão, 6 airbags e o porta-malas com acionamento elétrico por R$ 189.800. E essa do vídeo é a versão GS de R$ 199.800, que vai diferenciar pela bateria de 18,3 kWh, o banco do motorista com ajustes elétricos, o carregador por indução e filtros de partículas no ar-condicionado. Mas vale a observação, esse preço é válido para as primeiras 3.000 unidades que serão vendidas. Depois esse preço deve subir na média entre 5 a 6 mil reais. Então se você quer o carro nesse preço, é bom correr. A estratégia da BYD está funcionando bem no Brasil. Ela investiu pesado em marketing para quê? Para o brasileiro conhecer a marca, saber o que significa BYD. Está nas grandes mídias, nas grandes TVs e gerou aquela coisa do desejo. Ela começou com modelos muito caros, o TAN e o RAM. Veio para uma faixa intermediária, Song Plus, um carro que vende pra caramba. Agora, a estratégia não são os elétricos, Dolphin, Dolphin Mini. Agora a estratégia é você ter híbridos. Híbridos que vão brigar justamente com nomes muito fortes. O King veio para brigar com o Corolla. Esse carro aqui é um ataque claro, a Compass e Corolla Cross. Veio numa faixa de tamanho, de preço, que vai chamar muita atenção, com certeza. E traz tecnologias. Por exemplo, isso aqui chama V2L. Parece que eu estou carregando o carro, mas na verdade eu estou alimentando uma tomada 220, que você pode ligar qualquer coisa que seja 220. Uma TV, um roteador, um computador, ou até uma cafeteira. Então, se você tem uma curiosidade, uma coisa de tecnologia, o carro ele oferece bastante para quem está precisando até de espaço interno, conjunto híbrido, por um preço que é realmente competitivo. A única coisa é que a BYD veio tão bem no começo com tecnologia pra caramba de condução e, de novo, além do King, para esse carro, esqueceu do pacote ADAS, pacote de segurança, pacote de assistência de condução que é tão importante numa faixa de preço, numa faixa de segmento, que pode fazer a diferença realmente para o comprador. Você vai convencer ele que você tem um conjunto híbrido e esse tipo de tecnologia, mas ele não tem um assistente de condução ou um teto solar, que pode parecer besteira, mas muita gente acaba perguntando. O Song Pro em si é um carro bom, o conjunto híbrido já evoluiu do que era o Song Plus, o carro em si, acabamento, tudo é muito bom. Preço extremamente competitivo, o pacote de equipamentos realmente só ficou devendo o pacote ADAS. Só que a estratégia da BYD tá certa, colocar esses híbridos no mercado porque é o carro que vai pagar a conta. Não é Dolphin, não é Dolphin Mini. É esse carro, é o King. Para mim, esse carro tem tudo para ser o mais vendido da marca em não muito tempo. Por quê? Song Plus já é o carro mais vendido. Você coloca um carro mais barato e SUV, vai mais ainda. O King vai acabar vendendo menos que ele por ser um sedã comparado a um SUV. Mas a minha aposta é essa, não vai demorar para a gente falar. Esse carro é o BYD mais vendido e dentro daquele plano de ser a terceira maior do Brasil.